paz a todos os irmãos a quem chegar essa mensagem. Eu gostaria de estar mais uma vez falando aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar. Eu tenho uma palavra e eu tenho uma mensagem para os pastores, líderes, apóstolos, bispos, das igrejas, nesses dias que estamos vivendo. E uma mensagem para a igreja, para que a igreja também não venha a ser tapada, enganada e cega. Jesus deixou a mensagem tanto para os líderes como também para as ovelhas. Vamos aqui ler uma palavra para os líderes, porque aqueles que ensinam a palavra deverão ter uma responsabilidade sobre ela, porque aqueles que levam a mensagem levarão uns para salvação e outros para benefícios, para lucro, como o próprio Senhor Jesus nos fala que surgirão falsos profetas, muitos falsos profetas nos últimos dias, e enganarão a muitos. A palavra do Senhor nos diz aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo 18, diz assim: declara a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. E se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que estão descritas neste livro. Vocês líderes, apóstolos, bispos, líderes, a palavra do Senhor nos diz bem claro: se alguém tirar algo da palavra, ou seja, reter a verdade, não mostrar a verdade, ou acrescentar algo que não está escrito, o Senhor também acrescentará as pragas descritas nesse livro sobre todos os que acrescentarem também. E aqueles que tirarem, o Senhor também tirará a parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Será mesmo que as mensagens e as palavras que nós estamos escutando nos dias de hoje, nos templos, nas sinagogas, nas igrejas, será mesmo o evangelho puro? O evangelho da verdade? Ou não é mesmo o comércio a qual a palavra mesmo nos alerta? Que nos últimos dias os homens se tornariam amantes de si mesmo, gananciosos, amantes do dinheiro. Não se preocuparão com as almas, mas simplesmente com o dinheiro, com o ego, com a sua própria vontade. Mensagens, se é que podemos chamar isso de mensagens, poderia colocar de massagens, que alimenta o ego do homem, dizendo
porque Deus dará, porque Deus fará, porque Deus está fazendo, como se Ele fosse um Papai Noel que tivesse obrigação de dar, de dar e de dar. Vocês esqueceram que Jesus disse que teremos que negar a si mesmo, que tomar a cruz e seguir, que aquele que não deixar pai, mãe, filho, ou seja, deixar tudo, não será digno dele? E vocês estão ensinando o que para a igreja? Que Deus vai fazer, que Deus vai dar. É isso? Evangelho de prosperidade? Evangelho do dinheiro? Será mesmo que quando Jesus Cristo veio na terra, Ele andou com os ricos e ficou no meio deles? É aonde estão os líderes agora. Só se preocupa em andar no melhor carro e sentar nos melhores lugares, nas melhores cadeiras. Vocês esqueceram o que Jesus disse? Não seja como os fariseus, como os hipócritas, que querem os seus lugares de destaques. Bem profetizou o nosso Senhor e Salvador Jesus. Vocês têm a chave do reino dos céus. Vocês não entram no reino e também pedem àqueles que querem entrar. Vocês sabem que vocês terão que dar conta do que vocês estão fazendo. Vocês estão retendo a verdade. Não estão mostrando a verdade da palavra para o povo. Vocês sabem que se vocês mostrarem a verdade, vocês não terão lucros. Vocês perderão os seus lugares. Mas vocês sabem. E Jesus profetizou acerca de vocês. Vamos ler o que Jesus falou a respeito de vocês? Vamos lá em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 15. Preste bem atenção, igreja. Não sejam enganadas também por esses líderes. Leiam as escrituras, busquem a verdade, entrem pela porta estreita. Vocês esqueceram que a palavra diz que nos últimos dias os homens terão comichão no ouvido, não suportarão a verdade, correrão atrás de apóstolos, bispos, pastores, conforme o desejo dos seus corações? Abrem os olhos, busquem a verdade, leiam as escrituras. Jesus disse que o povo dele perece por falta de conhecimento. Ele disse: examinai as escrituras, porque elas testificam de mim, da salvação. Vamos ler o versículo 13. Alerta para a igreja, para o povo: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos que entrarão por esse caminho. Entrem pela porta estreita. A porta estreita não é ficar sentado no banco de uma igreja ouvindo simplesmente os seus líderes, abrindo as escrituras e interpretando a palavra pelo seu bel prazer, conforme a sua vontade. Não, leia as escrituras, busque a verdade. Isto é a porta estreita.
Agora esta é para vocês, líderes, pastores, apóstolos, bispos. E para você, igreja, preste bem atenção. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. E a árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Só é enganado aquele que quer ser enganado, aquele que não lê as Escrituras, aquele que não busca a verdade. Porque pelos seus frutos os conhecereis. Lembre-se, nem todos o que me dizem Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Eles farão esta pergunta para o Senhor. Então o Senhor lhes dirá claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Vocês serão lançados no fogo do inferno, porque vocês retêm a verdade. Vocês não mostram a verdade para o povo. Vocês não conseguirão enganar os escolhidos. Somente aqueles que têm preguiça de buscarem a verdade, que têm preguiça de lerem as Escrituras, esses sim serão enganados, mas também não são inocentes, porque não se esforçaram pelo caminho da salvação, como diz as Escrituras. Esforcem pelo caminho da verdade. Entrem pela porta estreita. Vocês também não serão inocentes. Esta é a palavra. Esta é a mensagem para vocês. Fiquem na paz do Senhor. Amém.